Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu sou a Suzana e bem-vindos ao canal Espiritualidade e Existência. Hoje nós vamos abordar o tema médium e mediunidade. Tá? Então, a gente precisa falar que para tu ser médium, tu tem que ter mediunidade. Isso é uma coisa óbvia, né? E o que é essa mediunidade? É uma faculdade nata, ou seja, tu nasce com ela, tá lá no teu perispírito, né? Ou tu pode adquirir pelo estudo, né? Então, até porque todas as pessoas são médios, em maior ou menor grau, tá? Lá na codificação, o Allan Kardec ele estabeleceu que aqueles médium que têm mais facilidade de se comunicar com os espíritos, né? De dar passagem para eles poderem usar os seus sentidos para se manifestar, esses seriam chamados de médium ostensivos. Tá? Mas de qualquer maneira, ser médium não é um privilégio. Na realidade, geralmente é uma expiação ou uma prova. Raramente ela vem como missão. Aqui a gente conhece alguns espíritas, né? Algumas pessoas que vieram com a missão. Por exemplo, Chico Xavier, o Divaldo Franco e outros grandes espíritas que tem no movimento espírita, tá? Esse dom ele pode iniciar lá na criança, no jovem, no adulto ou no ancião, tá? Outra coisa importante também a saber é que as relações dos médiuns com os espíritos é por meio dos seus perispíritos, ou seja, o perispírito do médium sai do corpo e se encontra com o perispírito que está ali, né, para se comunicar, tá? Então, não existe incorporação, tá? Porque dois espíritos, eles não podem estar em um único corpo. Então, o que o espírito pode é utilizar os sentidos, as mãos, as habilidades do médium para poder se manifestar. Mas ele não pode assumir o corpo do médium. Tá? Mas quais são as características essenciais que esse médico deve ter, né, para exercer a sua tarefa? Disciplina. Quando o Chico Xavier perguntou para o Emmanuel o que ele precisava fazer para ele ser médium, o Emmanuel respondeu para ele: tem que ter disciplina, disciplina e disciplina. Tá? Então, disciplina é algo indispensável. Mas tem que ter também humildade, tem que renunciar às glórias humanas, né? Tem que agir no bem, tem que fazer uma mediunidade gratuita, tem que ser uma pessoa honrada e com seriedade moral e deve renunciar a todo e qualquer destaque pessoal, gente. Aquele dom ali não é teu. Tu falar pelos espíritos não é tu que está falando, é o espírito que está usando, tá? O teu órgão ou teu corpo físico para poder se manifestar. Então, tudo que acontecer a partir daí é obra do espírito que está ali comunicando. Mas reforçando mais, por que ser médium, então, né? Num livro que a gente estuda na doutrina espírita, que é o livro Estudo da Mediunidade,
do José Martins Peralva, ele diz o seguinte, que as pessoas com dom da mediunidade, na generalidade, são almas que fracassaram desastradamente em outras vidas e se afastaram das leis divinas. Então, quando o médium reconhece a sua pequenez e de que está em processo de redenção e aperfeiçoamento de sua alma, já estará preparado para essa tarefa. Tá? Então, mais uma vez, reforça que ser médium não é um privilégio, tu não precisa se orgulhar por ter esse dom. Tá? Bom, o que se sabe também é que a mediunidade ela não é de exclusividade da doutrina espírita. Então, tem outras religiões da matriz africana que também têm médiuns, têm mediunidade, tem outras religiões também. Então, não é exclusivo da doutrina espírita. E é, sim, uma condição orgânica, é um sentido sensorial, como a visão, como a audição, como o tato, como o olfato, como o paladar. E ele é considerado, a mediunidade é considerada o sexto sentido, né? A gente tem 5 sentidos, e quando a gente tem uma mediunidade mais ostensiva, a gente exercita esse nosso sexto sentido, porque a gente tem ele, às vezes sem nem se dar por conta, né? Outra coisa também é que essa mediunidade ela vem para o indivíduo independente da moral, da classe social ou intelectual. Ele vai estar ali presente, então quer dizer que qualquer pessoa pode exercer essa mediunidade, essa tarefa. Né? E o seu uso, ela vai depender do bem ou do mal, dependendo das qualidades morais do médium. Né? E outra coisa muito importante é que ela deve ser educada, essa mediunidade, para que ela consiga ser direcionada para o verdadeiro objetivo, que é a propagação do bem. Tá? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, tem um capítulo ali, né, que diz: dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Tá? Então, Jesus já prescrevia lá na época dele que ninguém deveria cobrar daquilo que nada pagou. Então, assim, ó, os apóstolos dele, ele próprio, faziam as curas, né? Expulsavam os demônios, entre aspas, né? Enfim, faziam várias ações para o bem e nada era cobrado. Era tudo gratuitamente. Só que a gente tem que lembrar, né, que Deus nos deu aquele presente quando Ele nos criou, né? Que foi o livre-arbítrio, né? O livre-arbítrio vai ser utilizado de acordo com a vontade do indivíduo, né? Então, se ele quiser usar para o mal, ele vai usar, ele vai cobrar, tá? Ele vai blefar, mas esse dom vai ser retirado por Deus. Não vai ficar com ele, né? A partir do momento que ele utilizar para o mal, né? E é o que a gente sabe que aconteceu, né, com alguns médiuns, né, que cobravam, enfim, e que num determinado momento eles acabaram não tendo mais esse dom e eles acabaram então se desviando cada vez mais do bom caminho, né? O que acabou acontecendo? Perderam o dom, foram presos porque cometeram maldades, né?
e estão aí sofrendo e vão ter que resgatar em outras vidas todos esses erros, né, que estão cometendo agora, tá? Então, a gente pode colocar em prática essa mediunidade, né, esse dom de várias maneiras, né? Então, tem alguns exemplos que a gente pode citar aqui, né? Mas também tem muita gente que pergunta pra gente se eu tenho o dom da mediunidade, eu sou um médium ostensivo, então, e eu não exerço esse dom, isso me prejudica? Eu vou ficar doente, eu vou ficar mal, o que que vai acontecer comigo? Gente, prejudicado não vai ser. O que vai acontecer é que tu vai perder uma chance de quitar débitos passados e de evoluir espiritualmente, né? E num determinado momento tu pode perder o dom também, tá? Mas se a gente aceitar, a gente vai poder praticar várias coisas boas, né? Então, por exemplo, se eu não sou um médium ostensivo, eu posso praticar o bem através do acolhimento, de ouvir, de aconselhar irmãos encarnados que estejam em sofrimento, sempre sem nenhum julgamento, né? Mas dar esse apoio, né? Passar esse amor, fazer essa caridade, tu já está exercendo a tua mediunidade. Outra coisa que se faz também é aplicação de passes magnéticos, né? Que nada mais é que a transmissão de energias positivas e salutares, né? Para que a gente consiga, então, ativar algumas energias benéficas no indivíduo e com isso ele vai fazendo a sua autocura, né? Outra coisa também que é bem usual nos centros espíritas é participar de mesas mediúnicas, né? Aonde a equipe vai receber espíritos sofredores que vão ser acolhidos, doutrinados, eles vão saber que eles desencarnaram, que eles estão num local que eles não precisam ficar. E eles vão ser encaminhados por espíritos socorristas para receber o tratamento que eles precisam, né? Vão ficar se tratando, né, com médicos, então, espaciais, em hospitais, em pronto atendimentos, e depois eles vão ser levados para uma colônia espiritual, aonde eles devem frequentar grupos de estudo para evoluir e entender a importância da reencarnação. E pode também o médium psicografar, né, mensagens, livros, entre outras coisas, né, mensagens, enfim, entre outras coisas. E finalizando, vamos aproveitar essa dádiva que Deus nos deu para evoluirmos nessa existência aqui? Ou vamos deixar para a próxima reencarnação? Você é quem decide. Então é isso. Tchau. Não se esqueçam então de se inscrever no canal, de curtir o vídeo, né? E até o próximo encontro. Tchau.